Há momentos em que o silêncio parece gritar dentro da gente, e mesmo com vozes ao redor, mesmo com risos, com encontros, com mensagens chegando, há um vazio que insiste em se fazer presente. A solidão, nesses casos, não tem a ver com a quantidade de pessoas em nossa volta. Não é a ausência de companhia que dói mais, mas a ausência de propósito. A alma humana não foi feita apenas para estar cercada, foi feita para caminhar com sentido. Jesus, em sua sabedoria, nos mostrou que a solidão mais profunda é aquela que se instala quando nos afastamos da verdade do nosso ser, quando deixamos de lado o porquê de estarmos aqui. É possível estar cercado de abraços e ainda assim sentir-se perdido. É possível rir em um grupo e chorar por dentro quando a noite chega. O problema da solidão não é o espaço vazio ao nosso lado, mas o espaço vazio dentro de nós. Há um tipo de isolamento que é invisível aos olhos, mas muito pesado para o coração. É o isolamento de quem não sabe mais o que está fazendo com a própria vida, de quem perdeu o entusiasmo, de quem acorda sem brilho no olhar e vive os dias como se estivesse apenas sobrevivendo. Esse é o alerta silencioso que Jesus nos deixa. O verdadeiro perigo não está fora, está dentro. O coração que perdeu o rumo se isola mesmo rodeado por afetos. O coração que perdeu o sentido se cala mesmo em meio a muitos sons. Mas há uma boa notícia. Esse tipo de solidão não precisa ser o fim da história. Jesus nunca prometeu que não passaríamos por desertos, mas nos ensinou que eles também podem ser sagrados, que há um caminho possível de retorno ao sentido, mesmo quando tudo parece sem direção. Quando buscamos sentido antes de buscar companhia, damos o primeiro passo para vencer a solidão, porque há uma diferença entre se distrair e se preencher. Muitas vezes, buscamos pessoas apenas para abafar o que sentimos e não para curar o que carregamos. Mas não é qualquer presença que cura. Só o reencontro com o propósito é capaz de fazer a solidão recuar de verdade. Há algo profundo em descobrir que nossa dor não é uma sentença, é um sinal. Um sinal de que há algo em nós que clama por vida real, por verdade, por autenticidade. Quando aceitamos olhar para esse chamado interior, quando paramos de fugir de nós mesmos, começamos a encontrar respostas onde antes só víamos escuridão. A vida volta a pulsar quando compreendemos que nosso valor não está em ser vistos pelos outros, mas em sermos encontrados por aquilo que faz nossa alma respirar. E Jesus nos conduz exatamente para esse lugar, o centro do nosso ser, onde o sentido mora e onde o amor verdadeiro começa. Não é fácil admitir que estamos vazios, mas é necessário. A sinceridade com nós mesmos é o primeiro passo da cura. E não há vergonha em se sentir assim. O que não podemos é aceitar que viver sem sentido seja normal. Porque não é. Fomos criados para viver com propósito. E esse propósito nos chama de volta todos os dias, mesmo que em sussurros. Às vezes, ele se manifesta como inquietação, outras vezes como uma angústia que não sabemos explicar. Mas, se prestarmos atenção, perceberemos que não estamos sozinhos, mesmo quando parece. Há um convite constante da vida para que voltemos a habitar nosso interior com verdade, com coragem, com fé. A solidão que mais machuca é a de quem não se reconhece mais. Mas é possível reencontrar-se. É possível reaprender a viver com intenção. É possível reconstruir o sentido, mesmo em meio aos cacos. Quando nos abrimos para esse processo, algo novo começa a nascer dentro de nós. Não precisamos mais correr atrás de tudo e de todos para tentar preencher o que falta. Porque o que preenche, de fato, vem de dentro e é alimentado pela consciência de que há um chamado em nossa vida que vale a pena seguir. Esse chamado tem nome, tem direção, tem amor. E quando caminhamos nessa direção, mesmo em silêncio, mesmo sozinhos, já não somos mais os mesmos. O vazio dá lugar à esperança.
A tristeza dá lugar à luz. E o coração, antes perdido, começa a encontrar sua morada. Agora me conta, você já se sentiu sozinho mesmo estando rodeado de pessoas? Compartilha nos comentários, se quiser. Sua história pode ecoar no coração de alguém que também precisa reencontrar sentido. Há silêncios que machucam e há silêncios que curam. Tudo depende de como os vivemos. O silêncio pode parecer, à primeira vista, um território frio, onde a solidão se instala e o medo ecoa. Mas, quando acolhido com o coração aberto, ele pode se tornar um campo sagrado. Jesus nos mostrou isso. Ele se retirava, se afastava, se recolhia, não porque estivesse fugindo das pessoas, mas porque buscava algo maior do que palavras ou aplausos. Ele buscava conexão, intimidade com o Pai, um reencontro com o que realmente importa. Ele nos ensina que o silêncio não precisa ser vazio, ele pode ser cheio de presença, presença divina. A presença de Deus não grita, ela sussurra, não invade, ela aguarda. E muitas vezes esse sussurro só é possível de ser ouvido quando cessamos o barulho ao redor. Vivemos em um mundo onde o ruído virou companhia constante. Música alta, notificações, urgências que nos mantêm ocupados, distraídos, distantes de nós mesmos. E quando o som externo se cala, a agitação interna começa a aparecer. É aí que muitos se assustam com o silêncio. Mas o silêncio, na verdade, é a porta de entrada para algo mais profundo. É quando tudo ao nosso redor se cala que temos a chance de escutar o que está gritando dentro. A presença de Deus não anula esse silêncio, mas o transforma. Ele não precisa de multidões, nem de cerimônias grandiosas. Ele precisa apenas de um coração disposto. Um coração que, mesmo cansado, escolhe parar, que, mesmo ferido, decide escutar, que, mesmo com medo, se abre para sentir. O silêncio, quando vivido com intenção, se transforma em oração, em diálogo, em escuta verdadeira. É como se o próprio Deus se inclinasse para dentro da alma e dissesse: "Eu estou aqui, sempre estive. Você só precisava parar para me perceber." E não há nada mais restaurador do que essa percepção, sentir que não estamos sozinhos. Que mesmo no silêncio mais profundo, há uma presença viva e amorosa nos sustentando. Uma presença que não nos exige performance, apenas sinceridade, que não pede respostas prontas, mas entrega real. E nesse lugar, o vazio começa a perder sua força. Porque o vazio que machuca é o da ausência de sentido, o da ausência de presença. Mas quando Deus entra no silêncio, até o deserto floresce, até a dor encontra abrigo, até a alma encontra paz. É nesse tipo de silêncio que a cura acontece, não de forma imediata, nem com espetáculo, mas de maneira suave, profunda, verdadeira. A cura vem quando deixamos de resistir ao silêncio e começamos a habitá-lo. Quando deixamos de fugir do que sentimos e passamos a nomear o que estamos vivendo. O silêncio se torna altar, um lugar onde colocamos nossas dúvidas, nossos medos, nossas orações mais confusas, e ali, mesmo sem ouvir respostas audíveis, algo dentro de nós começa a ser alinhado. Não é mágica, é presença. A presença de quem nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus não nos ensinou a fugir do mundo. Ele nos mostrou como reencontrar sentido nele, mesmo em meio às lutas. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é praticar o silêncio com propósito. Parar, desligar, respirar, escutar. Permitir que o silêncio nos revele o que as palavras não conseguem. Permitir que o vazio seja preenchido com algo eterno. Porque o silêncio, quando habitado com fé, não é ausência. É presença disfarçada. É Deus tocando nossa alma sem precisar de som. Quantas vezes tentamos preencher o silêncio com distrações? Quantas vezes fugimos da pausa porque tememos o que ela vai nos mostrar? Mas é justamente nessa pausa que mora a resposta.
É na quietude que o coração volta a escutar. É na ausência de ruídos que ouvimos a essência, e é ali que Deus se faz real. Não como uma ideia distante, mas como uma presença que acalma, que guia, que transforma. Se você tem sentido o peso do silêncio, não corra dele. Permita-se viver esse espaço com Deus. Transforme-o em morada. Faça dele um altar. Abra seu coração com sinceridade, mesmo que não saiba por onde começar. Deus não espera palavras bonitas. Ele espera verdade. E, na verdade, ele habita. No silêncio verdadeiro, ele se revela. No vazio acolhido, ele preenche. No silêncio com intenção, ele transforma. Se essa mensagem chegou como um lembrete do amor de Deus por você, escreva nos comentários: habita em mim, Senhor. E se você sente que esta mensagem está tocando o seu coração, deixa o like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mesma paz que você está sentindo agora. Às vezes, a solidão não grita com palavras, mas se esconde em silêncios prolongados, em olhares vazios, em dias que parecem mais longos do que deveriam ser. Não se trata apenas da ausência de pessoas ou de gestos de carinho. Trata-se de um vazio mais profundo, aquele que mora nos cantos não tocados da alma. Há lugares dentro de nós que evitamos visitar, feridas antigas que preferimos manter escondidas. E mesmo sem perceber, é lá que a solidão cresce. Ela se alimenta dos espaços em que não permitimos ser vistos, onde ainda não acreditamos ser dignos de amor. A verdade da solidão é essa. Ela revela onde ainda não deixamos que o amor entre. Existem memórias que enterramos tão fundo que nem sabemos mais que ainda doem. Rejeições que fingimos ter superado, mas que continuam moldando a forma como nos relacionamos com os outros e até conosco mesmos. Medos que criam barreiras invisíveis, impedindo que qualquer afeto verdadeiro alcance o que somos de fato. E é nesse ponto que a solidão se instala, não por falta de amor, mas pela dificuldade de aceitá-lo onde mais precisamos. Por isso, muitas vezes, mesmo cercados de gente, ainda nos sentimos sozinhos. Porque o que mais desejamos não é estar acompanhados, mas sermos profundamente compreendidos. Jesus conhece esses lugares secretos. Ele vê o que os olhos humanos não veem. Não para nos envergonhar, não para apontar nossas falhas, mas para tocar com ternura onde ainda estamos escondidos. Ele caminha pelos corredores escuros da alma com cuidado, com paciência, com amor verdadeiro, e nos convida a fazer o mesmo, abrir portas internas, destrancar gavetas emocionais, permitir que a luz entre onde por tanto tempo só houve sombra. A solidão, nesse sentido, torna-se um espelho. Ela não nos acusa, mas nos revela. Mostra onde ainda estamos resistindo ao amor, onde ainda temos medo de ser vulneráveis, onde ainda acreditamos que, se alguém visse de verdade, não ficaria. Mas o amor de Deus não funciona com base no merecimento. Ele não ama apenas as partes belas e organizadas. Ele ama o todo, inclusive o quebrado, o confuso, o desorganizado. E é nesse amor que reside a verdadeira cura. Quando deixamos de esconder a dor, ela começa a se transformar. Quando nos permitimos ser amados, mesmo nas partes que julgamos indignas, algo começa a se alinhar por dentro. A solidão perde a força quando o amor encontra espaço para agir. Não é um processo imediato, nem sempre fácil, mas é real e transforma de dentro para fora. Temos muitas vezes o hábito de proteger nossas feridas como se fossem preciosas. Criamos defesas, disfarces, nos tornamos bons em fingir que está tudo bem. Mas, no fundo, o que mais queremos é sermos encontrados. Desejamos que alguém veja além da aparência, que perceba que aquele sorriso esconde uma dor, que aquele silêncio carrega um pedido de socorro. Jesus já vê isso. Ele sempre viu. E continua à porta, esperando que o deixemos entrar nos cômodos fechados da nossa alma. Não para julgar, mas para restaurar.
Não para invadir, mas para curar. Quando começamos a nos permitir ser amados nesses lugares que mais tememos, percebemos algo extraordinário. O amor não nos rejeita por estarmos feridos. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Porque é na ferida que a cura se manifesta. É no lugar do medo que a confiança nasce. É no ponto mais dolorido que a presença de Deus se faz mais nítida. E é aí que a solidão começa a dar lugar à companhia silenciosa e constante daquele que nunca se afastou. A jornada de cura começa quando aceitamos ser vulneráveis diante do amor. Quando reconhecemos que não precisamos mais fingir força onde há fragilidade. Que não precisamos esconder os pedaços quebrados como se fossem sinais de fracasso, que não há nada em nós que nos torne indignos de sermos amados. Pelo contrário, é nossa humanidade, com todas as suas dores e limites, que mais atrai a graça. É quando deixamos de fugir de nós mesmos que encontramos aquele que sempre esteve por perto. Talvez hoje você esteja sentindo essa solidão apertando o peito. Talvez tenha revivido dores antigas, se lembrado de momentos em que não foi acolhido como precisava. Talvez esteja lutando para parecer forte, enquanto por dentro se sente cansado. Saiba que você não precisa fazer isso sozinho. Há um amor disponível. Um amor que não exige perfeição, apenas sinceridade, que não cobra, apenas acolhe, que não força, apenas convida. E esse convite está sendo feito agora. Permita-se ser amado exatamente onde você mais teme ser visto. Se você sente que Deus te trouxe até aqui propositalmente, declare agora nos comentários: eu quero viver o amor de Deus hoje. Às vezes, uma única declaração de fé pode ser o abraço silencioso de Deus em sua vida. Permita-se. Há momentos em que estamos rodeados de vozes, de risos, de mensagens no celular, e mesmo assim sentimos um silêncio por dentro que parece não passar. Um vazio que nenhuma conversa consegue preencher. Sentimos-nos deslocados mesmo no meio de uma sala cheia. Então, percebemos uma verdade muitas vezes ignorada. Nem toda companhia preenche, nem todo afeto é cura, nem toda presença ao nosso lado é, de fato, companhia para a alma. Jesus entendeu essa dor. Ele caminhou entre muitos, foi seguido por multidões, cercado de olhares, mas conheceu como poucos o gosto amargo da rejeição, do abandono e da incompreensão. Ele soube o que é estar só, mesmo cercado de gente. E também soube o que é estar mal acompanhado, quando as intenções à volta são egoístas, quando os olhares não são de cuidado, mas de interesse. Quando o que deveria ser consolo se transforma em peso. É nesse lugar que Jesus nos convida a olhar com mais profundidade para o tipo de presença que estamos aceitando por medo da ausência. A carência tem pressa. Ela aceita qualquer coisa que amenize o buraco dentro do peito. E assim, às vezes, aceitamos relações sem verdade, amizades sem propósito, conversas que apenas distraem, mas não edificam. Criamos laços frágeis com base na urgência de não estarmos sozinhos. E depois nos espantamos com a dor que essas ligações nos trazem. Porque uma companhia sem verdade pode nos ferir mais do que o silêncio. Porque estar com alguém que não nos enxerga, que não nos respeita, que não nos alimenta espiritualmente, é uma solidão disfarçada. Jesus nos mostra outro caminho. Ele não nos ensina a fugir da solidão a qualquer custo. Ele nos convida a discernir, a observar com sabedoria o que cada companhia está trazendo para dentro de nós. A entender que presença física nem sempre significa comunhão verdadeira e que, às vezes, o espaço solitário pode ser mais saudável do que uma companhia vazia. Há solidões que curam, porque nos colocam frente a frente com a verdade. Há silêncios que restauram, porque nos afastam do barulho que distraía a dor, mas nunca curava. E quando olhamos com olhos mais sensíveis,
percebemos que o coração não precisa de quantidade, mas de qualidade. Uma única presença sincera vale mais do que 1000 presenças que apenas ocupam espaço. Um relacionamento que nos aproxima da verdade, que nos respeita em nossa essência, que nos encoraja a ser quem somos de fato. Esse tipo de companhia é rara, mas quando encontrada, é como um bálsamo. E é por isso que não se trata apenas de estar com alguém, mas de com quem estamos permitindo dividir a jornada. A pressa para não ficar só pode nos levar a aceitar vínculos que nos afastam da nossa identidade. Pode nos levar a moldar comportamentos, esconder dores, fingir sentimentos, tudo para caber em lugares que nunca foram feitos para nós. E então, mesmo acompanhados, nos sentimos mais sós do que nunca. A dor se aprofunda quando percebemos que o outro não está realmente presente, ou que está apenas por conveniência, por interesse, por costume. Jesus não nos promete multidões, mas verdade. Não garante que nunca estaremos sós, mas que nunca estaremos abandonados. Há um momento em que precisamos fazer as pazes com a solidão saudável, aquela que nos ensina sobre quem somos quando ninguém está por perto, que nos mostra as vozes internas, os desejos escondidos, os sonhos abandonados. Esse tipo de solidão não esvazia, ela revela, ela fortalece, ela prepara o terreno para que, quando a companhia certa chegar, sejamos inteiros, não metades, esperando alguém completar. Porque quem vive esperando ser preenchido por outro, vive escravo da presença alheia. Mas quem se conhece, se cuida e se cura, atrai relações que somam, não que sugam. Por isso, olhe ao redor. Reflita sobre quem tem caminhado com você. Pergunte-se se as presenças que você mantém hoje alimentam sua fé, sua paz, sua verdade, ou se apenas ocupam um espaço que você teme deixar vazio. Às vezes, é preciso coragem para escolher a própria companhia por um tempo, para limpar o terreno dos laços sem raiz, para esperar o tempo certo da comunhão verdadeira. Mas esse tempo nunca é em vão. Ele é sagrado, porque é nesse intervalo que o coração se alinha. E quando as relações futuras chegarem, você já terá aprendido a reconhecer o que é verdadeiro. Se essa mensagem despertou uma nova esperança aí dentro, compartilhe nos comentários assim: eu creio na sua palavra, Senhor. Há um tipo de silêncio que parece gritar. Um tipo de solidão que não se mostra como ausência apenas, mas como espelho. Quando tudo ao redor se cala, quando os aplausos cessam, os convites param de chegar, os olhos se voltam para outros lados, nesse exato momento, começamos a ouvir algo diferente. A nossa própria verdade. A solidão, que tantos temem, pode ser um território fértil para um tipo de transformação que só acontece no segredo, no escondido, onde apenas Deus e a alma se encontram. Jesus nos mostrou isso de maneira clara. Quando se retirava, não era para fugir do mundo, mas para se alinhar com o propósito. Ele sabia que o deserto tem uma linguagem própria, que ali, onde nada distrai, tudo se revela. E assim também acontece conosco. Quando entramos nesse lugar de silêncio e ausência, somos desafiados a encarar o que temos por dentro, sem máscaras, sem plateia, sem adornos. A dor da solidão, muitas vezes, é só o início de um movimento mais profundo. O convite à transformação interior. Não é fácil aceitar esse chamado. A tendência humana é escapar, preencher os vazios com barulho, com tarefas, com gente. Procuramos qualquer coisa que nos distraia daquilo que a solidão insiste em revelar. Mas o caminho da maturidade espiritual não passa por fuga, e sim por rendição. Renda-se ao processo. Permita-se escutar o que essa ausência quer te dizer. Porque muitas vezes o que chamamos de abandono é, na verdade, o início de uma cura. O início de uma mudança real.
o início de um novo tempo dentro de nós. É na solidão que aprendemos sobre nós mesmos com mais honestidade. Descobrimos medos antigos que tentávamos ignorar, feridas que ainda não cicatrizaram, desejos que nunca confessamos, chamados que abafamos por medo do desconhecido. E é ali, nesse confronto íntimo, que Deus começa a tocar. Ele nos sonda com amor, não com condenação. Ele não nos expõe. Ele nos convida a sair da superfície, a olhar para dentro com mais profundidade, a abrir as portas que trancamos há anos e a permitir que algo novo comece a brotar. A transformação verdadeira não acontece na correria. Ela nasce no silêncio. Não é moldada no conforto das multidões, mas na quietude do coração. Às vezes, é preciso perder tudo o que é externo para reencontrar o que é eterno. E se a solidão chegou, talvez seja porque há algo dentro de você que está pronto para emergir. Algo que só pode florescer quando o ruído lá de fora se apaga. A dor que você sente agora pode ser o solo de uma nova força. A lágrima que escorre em segredo pode estar regando sementes que você nem sabia que havia plantado. Nada disso é em vão. A solidão, quando vivida com propósito, torna-se um altar de reencontro, de recomeço, de renascimento. É um tempo em que a alma se alinha, o coração se limpa e a fé é fortalecida. É o espaço onde Deus sussurra o que no meio da multidão você não conseguiria ouvir. Não apresse esse tempo. Não o despreze. Não o amaldiçoe. Acolha-o. Pergunte o que ele quer te ensinar. Permita-se crescer, não como quem apenas espera que o tempo passe, mas como quem está disposto a ser moldado, transformado, renovado. Há um poder imenso em se abrir para esse processo, porque quando você emerge dessa solidão com o coração alinhado, você já não volta o mesmo, você volta mais forte, mais verdadeiro, mais inteiro. A dor que hoje parece um fardo pode ser amanhã o testemunho de uma grande virada, e a transformação que começa dentro de você vai alcançar tudo ao seu redor. Mas primeiro é dentro, no secreto, no silêncio. No solo da solidão que aceita ser fértil, aceite o convite, confie no processo e lembre-se, Deus não desperdiça nenhuma lágrima, Ele usa tudo, até mesmo e especialmente o silêncio. Se você foi tocado pelo amor de Jesus através dessa mensagem, não guarde isso só para você. Escreva nos comentários, eu aceito o seu convite, Jesus. Há momentos em que o barulho do mundo se torna insuportável, não porque é alto demais, mas porque há algo dentro de nós clamando para ser ouvido. E quanto mais ignoramos essa voz interna, mais ela grita em forma de solidão. A alma não se cala quando está ferida. Ela se esconde, mas clama, e a solidão, tantas vezes, é a maneira que ela encontra de nos pedir socorro. Não com palavras, mas com silêncios profundos, com sensações de vazio que não sabemos nomear. Jesus sabia disso. Ele enxergava além das aparências, e suas perguntas, sempre tão simples, desciam até as camadas mais escondidas da alma. Ele nos mostrava que escutar não é apenas ouvir com os ouvidos, mas com o coração. Muita gente sente solidão, mesmo estando cercada de vozes, mesmo dentro de relacionamentos, mesmo com amigos por perto, com agendas cheias, com redes sociais ativas. A alma, quando não é ouvida, cria distância. E essa distância se manifesta como solidão. É como se o nosso interior estivesse esquecido num quarto escuro, trancado por pressa, por medo, por distrações. A cura não começa com conselhos nem com companhia. Começa com escuta. Escutar-se é um ato de coragem. Exige parar. Exige estar presente. Exige querer saber de verdade como você está. Quantas vezes você perguntou a si mesmo, com sinceridade, o que está sentindo? Quantas vezes permitiu-se chorar sem precisar justificar? Quantas vezes anotou seus pensamentos mais profundos sem censura?
A alma não quer soluções apressadas. Ela quer presença, quer ser notada, quer ser acolhida. Quando vivemos apenas para fora, nos desconectamos da fonte da nossa essência. E aí, até a oração vira um discurso, até a fé se esvazia, porque antes de falar com Deus, precisamos reaprender a escutar a nós mesmos. Não há intimidade com o divino sem verdade com o próprio coração. Jesus, quando olhava para alguém, sabia escutar com o olhar. Sua presença já era escuta. Ele fazia silêncio diante da dor das pessoas. Ele deixava espaço para que a alma respirasse. E é esse espaço que precisamos cultivar dentro de nós. Nem sempre o que sentimos será bonito ou fácil de lidar. Às vezes há raiva, frustração, medo, saudade, culpa, mas tudo isso precisa ser trazido à luz. Negar o que sentimos só prolonga a dor. Reprimir a alma só a afasta ainda mais. Mas quando nos permitimos ouvir com gentileza, sem julgamento, algo começa a se reorganizar. A dor começa a ganhar sentido. A angústia começa a se dissipar. A alma começa a se abrir, pouco a pouco, como quem percebe que finalmente foi notada. Escutar-se é um exercício espiritual, não é egoísmo, é cuidado, não é isolamento, é preparação. Quando nos sentamos em silêncio e deixamos que o coração fale, estamos criando espaço para Deus também agir, porque Ele não fala por cima do barulho, Ele fala no íntimo. E se não houver silêncio dentro de nós, não ouviremos nem a nós mesmos, nem a Ele. A solidão, então, deixa de ser um castigo e passa a ser uma chance de reencontro, um chamado para o que é essencial. Experimente se escutar hoje, não como quem busca uma resposta imediata, mas como quem oferece um abraço. Pegue papel e caneta, escreva o que sente, sem filtro, respire, chore se for preciso, sorria se sentir vontade. Fique consigo, fique presente, não fuja. A cura começa aí, no momento em que você decide que vai, sim, se ouvir, que não vai mais se ignorar, que sua alma merece atenção. E aos poucos, esse gesto silencioso começa a mudar tudo. A solidão se transforma em solitude, o vazio se transforma em encontro. E o coração encontra paz, não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente foi escutado. Se essa mensagem está falando com você de forma especial, digite nos comentários: hoje eu escuto minha alma com amor. Às vezes, o que mais machuca não é a ausência de pessoas ao nosso redor, mas o esforço constante para ser aceito por elas. Existe uma exaustão silenciosa em tentar caber em lugares onde a nossa alma não repousa. Há um cansaço que ninguém vê nas tentativas diárias de agradar, de se moldar, de se fazer compreendido. E muitas vezes a solidão que sentimos não vem da falta de companhia, mas da sensação de que mesmo entre muitos ainda estamos invisíveis. Jesus conheceu o gosto amargo da rejeição, conheceu os olhares tortos, os julgamentos precipitados, os abandonos. Mas nada disso foi capaz de tirar dele a certeza de quem ele era. Porque Jesus sabia, no mais íntimo, que o amor do Pai era suficiente. Ele vivia a partir dessa segurança, e é isso que ele deseja ensinar a nós também. Quantas vezes tentamos conquistar a aprovação de quem sequer vê nossa essência? Quantas vezes nos perdemos de nós mesmos, tentando seguir padrões que nada têm a ver com o que fomos criados para ser? Há um vazio que se forma quando trocamos o olhar de Deus pelo aplauso das pessoas. E esse vazio dói. Ele não pode ser preenchido com elogios rasos, nem com curtidas passageiras. A alma sabe quando está sendo valorizada de verdade. E também sabe quando está apenas sendo tolerada, quando está apenas ocupando um lugar sem pertencer de fato. Ser encontrado por Deus é algo diferente. Não se trata de ser escolhido porque agradamos. É ser visto no íntimo, com todas as falhas, com todas as bagagens, e ainda assim ser amado profundamente. É ser abraçado onde ninguém mais nos tocaria.
é ser olhado com misericórdia, onde outros só apontaram falhas. Quando somos encontrados por Deus, um peso cai dos ombros, o peso de provar o tempo todo que somos bons o bastante, o peso de competir, de comparar, de correr atrás de uma aceitação que nunca dura. Deus não nos mede por performance. Ele nos reconhece por identidade. Mas para ser encontrado por Deus, é preciso parar de correr atrás de quem não vê valor em nós. É preciso deixar de mendigar migalhas de afeto. É preciso abrir mão da busca desenfreada por aprovação e se render à presença que realmente transforma. A solidão, nesse processo, pode ser uma ponte. Ela nos mostra onde estamos tentando preencher um espaço que só pode ser preenchido com verdade. E a verdade, ainda que doa no início, liberta. Quando nos voltamos para Deus com sinceridade, quando paramos de esconder nossas feridas e mostramos quem realmente somos, é aí que Ele nos encontra. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque finalmente paramos de fugir. A aceitação humana pode ser volúvel. Hoje se recebe aplausos, amanhã se vira alvo de críticas, mas o amor de Deus é estável. Ele não nos abandona quando erramos, não se afasta quando falhamos. Ele não negocia nossa dignidade com base no que fazemos ou deixamos de fazer. Esse amor nos sustenta, mesmo quando todos os outros se afastam. E quando esse amor nos alcança de verdade, começamos a perceber o quanto estávamos perdidos em buscas sem sentido. Começamos a perceber que não precisamos mais lutar para sermos vistos. Já somos. Não precisamos mais nos moldar para sermos amados. Já somos. E isso traz paz. Uma paz que não depende das circunstâncias nem das opiniões alheias. Uma paz que se firma em algo eterno, inabalável. Quando você entende que foi encontrado por Deus, há um silêncio dentro de você que se torna lar. Um silêncio que acalma, que não exige máscaras, que não cobra perfeição. E nesse silêncio, a presença dele se revela. Ali, a solidão começa a se transformar. Você pode até continuar sozinho por fora, mas por dentro, algo muda. Porque você sabe que não está mais buscando ser aceito por todos. Está vivendo a partir de um amor que já te aprovou antes mesmo de qualquer tentativa. E isso muda tudo. Isso devolve a dignidade, cura as rejeições, fortalece o coração. Se você está começando a sentir algo diferente na sua vida com essa mensagem, digite nos comentários: "Eu sou encontrado por Deus". E não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. A solidão, por mais desconfortável que seja, não é uma falha a ser corrigida. É uma experiência profundamente humana. Existe algo sagrado em reconhecer que estamos sós, algo que nos conecta com a nossa verdade mais crua e honesta. Jesus, mesmo sendo quem era, passou por isso. Ele chorou, se angustiou, enfrentou noites silenciosas e rejeições dolorosas. Ele sentiu a ausência, o vazio, o afastamento. E se até ele viveu essas realidades, por que nós, em nossa humanidade, deveríamos nos sentir culpados por experimentá-las? Há uma cobrança silenciosa que paira sobre muitos corações. A de sempre estar bem, de sempre parecer forte, de nunca demonstrar vulnerabilidade. Mas essa cobrança não vem de Deus. Ela vem de expectativas humanas, de padrões que nos sufocam. A verdade é que sentir-se sozinho não te torna fraco, não diminui sua fé, não arranca sua espiritualidade. Pelo contrário, te torna mais real, mais sincero, mais humano. E é nesse lugar de autenticidade que Deus se aproxima com mais ternura. Negar a solidão não resolve. Escondê-la atrás de ocupações, distrações ou sorrisos forçados só alimenta uma dor que cresce em silêncio. Reconhecer que estamos nos sentindo sós é muitas vezes o primeiro passo para que algo comece a se curar dentro de nós. É como abrir uma janela em um cômodo fechado. O ar começa a circular, a luz entra, a vida retoma o seu espaço. Quando admitimos para nós mesmos que há um vazio,
Damos a chance para que esse espaço seja preenchido com algo verdadeiro, não com ilusões passageiras, mas com a presença que transforma. A solidão nos ensina. Ela nos leva para dentro, para cantos que evitamos olhar quando tudo está barulhento demais. Ela nos convida a ouvir a alma, a escutar o que realmente estamos sentindo, desejando, temendo. É um convite ao autoconhecimento, à reconexão com a nossa essência. E é nesse ambiente interno que Deus começa a trabalhar, não nas aparências, mas na realidade. Não nos disfarces, mas na nudez da alma. Não é fraqueza sentir. Não é fraqueza chorar, se isolar por um momento, precisar de silêncio, admitir que algo está faltando. Tudo isso é sinal de que estamos vivos, de que temos uma alma sensível, que ainda se importa, que ainda busca, que ainda deseja conexão verdadeira. A espiritualidade não é uma fuga da dor, é um caminho de atravessamento. E Jesus nos mostra isso com sua própria vida. Ele não negou suas emoções, ele as viveu com profundidade e com isso nos ensinou que Deus não nos encontra apenas na força, mas principalmente na fragilidade. Se você tem sentido solidão, não se envergonhe. Não pense que isso significa que sua fé está fraca ou que você está distante demais. Às vezes, é exatamente nesse sentimento que Deus se aproxima com mais intensidade, porque Ele conhece cada espaço do seu coração, e Ele sabe que há momentos em que você só precisa ser acolhido, não corrigido, só precisa ser abraçado, não julgado. A realidade é o lugar onde Deus mais trabalha, não nas máscaras, mas na sinceridade. Não nas frases decoradas, mas nos desabafos verdadeiros. Não no esforço de parecer bem, mas na entrega de quem admite que precisa ser cuidado. A solidão, nesse sentido, pode ser um solo fértil, um espaço onde a fé renasce, onde a esperança é restaurada, onde aprendemos que não estamos sozinhos de verdade. Apenas esquecemos de ouvir o que a alma está dizendo. E a alma, quando escutada com carinho, nos guia de volta ao coração de Deus. Se você se sente tocado por essa mensagem do Deus Todo-Poderoso, por favor, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas com essa verdade cheia de graça e acolhimento. A travessia pela solidão pode parecer à primeira vista um caminho árido e sem promessas. Quando o silêncio se instala por tempo demais, o coração começa a questionar se haverá, do outro lado, algum encontro verdadeiro. Mas há um mistério profundo nesse tempo em que tudo parece ausente. A ausência revela o essencial. E, curiosamente, é na escassez de companhia que Deus começa a preparar os vínculos mais verdadeiros que a alma poderá conhecer. Jesus escolheu andar com pessoas que sabiam o que era dor. Nenhum dos seus discípulos era perfeito, ileso ou totalmente compreendido. Todos carregavam marcas. Mas foi justamente isso que permitiu a construção de uma comunhão real. O laço entre eles não era baseado em aparência ou performance, mas, na verdade, compartilhada. Eles se reconheciam na dor do outro. Havia ali algo além de palavras, além de convivência. Havia identificação. Quando você passa pela solidão, sua escuta se refina, sua sensibilidade se amplia. Você começa a enxergar além das superfícies e a reconhecer o que é profundo, o que é sincero. A dor deixa marcas que, um dia, se tornarão pontos de contato com alguém que também precisará ser compreendido. A travessia que hoje dói em silêncio será mais adiante o lugar de encontro entre você e alguém que ainda está se sentindo perdido. Nem toda conexão é imediata. Nem toda amizade surge no tempo em que desejamos. Mas Deus tem um jeito de entrelaçar caminhos no momento certo. Às vezes, Ele retira os ruídos ao redor para que possamos primeiro nos ouvir, depois escutá-lo. E só então estarmos preparados para ouvir o outro. A pressa tenta nos convencer de que solidão é sinal de abandono, mas, na verdade, pode ser uma pausa sagrada,
onde as bases de vínculos mais maduros estão sendo lançadas. Muitas das relações que mais curam nascem quando as defesas caem, quando não precisamos mais fingir força, quando podemos apenas ser. E isso só é possível depois de termos enfrentado o deserto. Quando já não estamos mais correndo atrás de qualquer afeto, e sim esperando com fé por aquilo que é verdadeiro. A travessia da solidão depura os afetos. Ela nos afasta do barulho superficial e nos aproxima da profundidade de Deus, e com o tempo, da profundidade do outro. É doloroso, sim, mas também é necessário. Porque é na escassez que a alma aprende a valorizar o que é essencial. É no silêncio que ela desenvolve ouvidos espirituais, e é na espera fiel que ela se prepara para encontros que não seriam possíveis antes. A comunhão mais sincera não acontece entre os que nunca sofreram, mas entre os que passaram por dores e decidiram não endurecer, que abriram espaço, mesmo com medo, que permaneceram disponíveis, mesmo com cicatrizes. A solidão, então, não é um fim. É um processo, uma ponte, um lugar de passagem, não para te isolar, mas para te alinhar com a verdade, para te ensinar o que de fato tem valor e para te conectar no tempo certo com pessoas que vão reconhecer a tua história, não como algo para esconder, mas como testemunho vivo da graça que te sustentou. Você não está sendo esquecido, está sendo moldado. Cada lágrima silenciosa, cada dia em que parece que ninguém vê, está sendo usado por Deus como parte da obra que Ele está fazendo em você. E mais adiante, quando você olhar para trás, vai entender. Aquela travessia que parecia longa demais foi, na verdade, o caminho mais curto para o encontro mais verdadeiro da sua vida. Se você se sente abençoado por Deus através dessa palavra viva, digite agora mesmo nos comentários: Amém. Eu recebo Jesus. Deixe seu like para que outras pessoas possam ser acolhidas por essa palavra que não só toca a alma, mas alivia o coração. Há momentos em que tudo parece se esvaziar ao nosso redor. Amigos se distanciam, palavras não bastam. Os sons do mundo perdem a força, e o que sobra é um silêncio que por vezes machuca. É nesses momentos que a alma se pergunta: será que estou só? Não apenas em um quarto silencioso, mas em um lugar existencial onde parece que ninguém mais alcança. A solidão, quando chega assim, parece pesar mais que o corpo pode suportar. Mas há uma verdade silenciosa, constante, que paira mesmo quando tudo falha. Você nunca esteve completamente só. A presença de Jesus não se manifesta apenas nos dias de alegria, nas celebrações ou nas conquistas. Ela se revela muitas vezes quando tudo parece ter se apagado. É nessa escuridão que a luz mais íntima começa a brilhar. Ele está ali, não como quem chega de fora, mas como quem sempre esteve dentro. Ele conhece cada lágrima que você não derramou, cada suspiro que ficou preso, cada pensamento que você nem conseguiu traduzir em palavras. E mesmo assim, ele permanece. Não é a ausência de pessoas que dói mais, é a sensação de que ninguém vê a profundidade do que você sente. Mas há um olhar que enxerga tudo, há um coração que compreende o seu. E esse coração não se escandaliza com suas dúvidas, seus cansaços, suas angústias. Pelo contrário, é nesse exato ponto em que você se quebra que ele se aproxima mais. Porque Jesus não se assusta com nossas ruínas, ele constrói moradas nelas. A presença dele é discreta, mas poderosa. Não invade, mas convida. Não obriga, mas espera. E quando aceitamos caminhar com ele, começamos a perceber que a comunhão verdadeira não exige multidão, nem grandes palavras, nem performance espiritual. Comunhão começa no simples ato de reconhecer: ele está aqui. No silêncio, na respiração, no pensamento mais íntimo, no olhar mais cansado, na oração mais tímida. Ele está. Quando você se dispõe a cultivar essa presença, algo começa a mudar por dentro.
A solidão, que antes parecia um buraco sem fim, torna-se um espaço habitado, um santuário, um lugar de encontro. E mesmo sem grandes respostas, você passa a sentir paz. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de alguém que permanece. Jesus não é um visitante, ele é um companheiro fiel. Alguém que escolheu ficar mesmo quando todos os outros foram embora. Praticar essa presença é um exercício de amor e entrega. Não exige perfeição, apenas sinceridade. É parar por alguns instantes e dizer: eu sei que você está aqui. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu ainda chore, eu escolho crer que você está. E essa escolha, por menor que pareça, é o início de uma nova história. Uma história onde a solidão não tem mais a última palavra, onde a dor já não define quem você é, onde a companhia de Jesus se torna o alicerce do seu caminhar. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se sozinho. Mas quando a presença de Jesus se torna real, até mesmo nos momentos de total silêncio, você passa a experimentar uma companhia que preenche, não apenas por fora, mas por dentro, uma companhia que cura, que sustenta, que fortalece. Ele conhece cada parte do seu caminho, e ele escolheu caminhar ao seu lado. A promessa não é de ausência de dores, mas de presença constante. A certeza de que, mesmo quando tudo parecer desabar, você estará sustentado. Porque onde Jesus está, a solidão não reina. Ela pode até tentar, mas nunca vence. Você não precisa fingir que está bem o tempo todo, nem esconder suas fraquezas. Jesus não veio buscar os fortes, mas os verdadeiros. Ele deseja encontrar em você um coração disposto a conversar com ele, a compartilhar as pequenas e grandes dores, a confiar mesmo quando tudo ainda parece escuro. Essa é a comunhão que transforma, simples, íntima, viva. Então, quando o peso da solidão tentar te silenciar, lembre-se, você nunca esteve só. E nunca estará. Há uma presença que caminha contigo mesmo quando seus passos vacilam. Há um amor que te cerca mesmo quando você não se sente digno. E há um convite todos os dias para simplesmente dizer: fica comigo, Senhor. Ele já está aí. Só espera ser notado. Se essa mensagem está falando com você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Eu reconheço tua presença comigo, Jesus. E se tocou o seu coração e você sente um alívio, deixe seu like. Ele pode ser o sinal que alguém precisa para se lembrar que nunca está só. A verdade sobre a solidão é que ela toca até os corações mais cheios de fé. Ela não respeita cargos, títulos ou aparências. Ela não bate a porta. Ela entra silenciosa e muitas vezes se instala sem ser percebida. Às vezes estamos cercados de gente, mas por dentro algo nos grita: estou só. E é aí que mora o maior perigo. Não é a ausência de pessoas que adoece, é a ausência de significado. É a ausência de presença real. É a ausência da verdade dentro de nós. Jesus, com sua sabedoria infinita e sua sensibilidade divina, nunca ignorou o peso da solidão. Ele sabia o que era ser deixado, traído, incompreendido. Ele sabia o que era caminhar com o coração apertado, mesmo cumprindo a missão mais nobre que já existiu. Mas ele também sabia que a solidão pode ser transformada, que ela pode se tornar um lugar de encontro com o Pai, que ela pode ser o terreno onde florescem as verdades mais profundas da alma. Quando Jesus nos alerta sobre a solidão, ele não o faz como quem acusa, mas como quem enxerga além. Ele vê o que há por trás do vazio. Ele vê as feridas escondidas, os traumas não tratados, os sentimentos engolidos por anos. Ele vê as tentativas desesperadas de ser aceito, os relacionamentos vazios que só alimentam a carência, as distrações que só camuflam a dor. E com amor, ele nos convida a parar, a escutar, a voltar para dentro. O silêncio não é castigo, a solidão não é derrota.
Muitas vezes é no lugar do silêncio que Deus fala com mais clareza. É quando tudo ao nosso redor se cala que conseguimos, enfim, ouvir o que o nosso coração está dizendo há tempos. É no deserto que muitas respostas surgem. E é nesse deserto que Jesus nos encontra, não para nos julgar, mas para nos restaurar. Muitos têm medo da solidão porque ela confronta. Ela mostra quem realmente somos quando ninguém está olhando. Ela nos força a parar de fingir, de correr, de ocupar espaços que não preenchem mais. Mas Jesus, ao entrar nesse cenário, muda a atmosfera. Ele transforma o lugar de abandono em lugar de encontro. Ele transforma o grito sufocado em oração, a dor escondida em cura, o medo em esperança. A verdade é que a solidão não significa fracasso espiritual. Significa que somos humanos, que precisamos de presença, mas não qualquer presença, a verdadeira. Quantas vezes buscamos estar perto de pessoas apenas para calar um vazio? E ainda assim, saímos mais vazios do que chegamos. Porque nem toda companhia preenche, e nem toda ausência nos esvazia. O que preenche de verdade é a comunhão com o que é eterno. E Jesus é essa presença que permanece. Ele nos convida a trocar a busca desenfreada por aceitação, pela certeza de que já fomos encontrados. Ele nos chama a descansar no fato de que somos amados, mesmo quando estamos sozinhos. A verdade de Jesus sobre a solidão é essa: você nunca esteve completamente só. Mesmo quando o mundo se calou, mesmo quando todos foram embora, ele permaneceu. Ele viu, ele sentiu com você, ele chorou com você. E ele ainda está aí, esperando que você olhe para dentro e perceba: há uma presença constante dentro desse silêncio. Quando você entende isso, a solidão já não te assusta tanto, porque ela se torna um lugar de revelação, um espaço de transformação, um convite à intimidade com Deus. E mais, ela se torna uma ponte para conexões verdadeiras. Pessoas que, como você, também atravessaram o vale, também foram restauradas, também aprenderam a valorizar a verdade mais do que a aparência. Jesus alerta a verdade sobre a solidão para que possamos enxergar com clareza onde estamos nos perdendo, onde estamos colocando a expectativa errada, onde estamos tentando preencher o que só pode ser completo no relacionamento com Ele. Quando você compreende essa verdade, o desespero dá lugar à esperança. A carência se transforma em discernimento, o vazio se torna solo fértil para a graça, porque Ele nunca desperdiça um deserto e nunca desperdiça uma dor. Portanto, se hoje você se sente só, silencioso, cansado ou até esquecido, saiba, você foi visto, você foi encontrado. E há um convite diante de você, não para fugir, mas para mergulhar, não para se esconder, mas para se abrir, não para correr atrás de mais barulho, mas para ouvir o que Deus quer revelar no silêncio. A solidão pode ser dura, mas nas mãos de Jesus, ela também pode ser santa, ela também pode ser cura, ela também pode ser recomeço. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para continuar recebendo outras mensagens poderosas como essa. E, se isso tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Talvez hoje, por meio de você, uma alma cansada possa encontrar descanso. Uma vida machucada possa ser alcançada. E um coração solitário possa descobrir que nunca esteve de fato sozinho. Se sentiu a presença de Deus ouvindo essa palavra, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais palavras como essa que fortalecem e despertam a alma. E se for algo que você sente no seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa lembrar que nunca está verdadeiramente só. Que Deus te abençoe abundantemente.